Pois bem, prosseguindo então no estudo de História da Igreja, estamos na página 17 do livro 2. Vamos falar agora sobre Arístides de Atenas, no ano 138 da era cristã. Arístides de Atenas, ele viveu nesse então final do reino, do governo de Adriano, aquele imperador que eu falei para vocês, que ele acabou mudando o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, e mudou o nome da terra de Canaã para Palestina, acabou tendo revoltas judaicas e ele perseguiu tanto judeus quanto cristãos. Ele manteve aquela perseguição, estamos vivendo aquela perseguição, que era uma perseguição rotineira, né? Ele não mandava fiscalizar e ir atrás dos cristãos, mas se alguém denunciasse, eles então matavam os cristãos, ou se eles aceitassem reconhecer os deuses, eles toleravam. Bom, Arístides de Atenas é o número 5 que nós vamos estudar agora. O que ele faz? Ele vai ser uma pessoa que vai se destacar nesses dias, exatamente porque ele vai escrever também uma apologia, ou seja, uma defesa da fé cristã, tá bom? E também endereçada a esse imperador Adriano. Então eu comentei com vocês antes, né, de Quadrado de Atenas, que foi um filósofo que ele já tinha escrito uma defesa dos cristãos, não, porque era questionar os imperadores, né? Por que essas pessoas morrem? Por que eles estão sendo perseguidos dessa maneira? Eles mesmos não sabiam explicar, mas Domiciano tinha estabelecido os cristãos como aqueles que causavam problemas para o império por dizer que os deuses não existem. Isso para eles era o fim, porque eles acreditavam que os deuses controlavam tudo, determinavam tudo. Se eles perdessem uma guerra, foram os deuses que determinaram. Então eles não queriam que ninguém dissesse que os deuses não controlam as coisas. Tá bom? Então essa era a razão da perseguição. Bom, o que Arístides vai fazer? Ele vai fazer uma comparação entre os deuses romanos e gregos, que era uma mitologia só, né? Então fazia uma comparação entre esses deuses e também o Deus da Bíblia. Então o ano que nós estudamos é o ano 138 da era cristã. Eu começo aí com uma citação de Eusébio de Cesareia, que ele fala sobre esse Arístides. Vejam o que ele diz. Mas também Arístides, homem de fé, entregue à nossa religião, deixou, assim como Quadratus, que é quadrado, o nome daquele outro filósofo, né? Uma apologia em favor da fé, que havia dirigido a Adriano, ou seja, havia dirigido ao imperador Adriano. Ok? E comento, Arístides faz uma comparação entre as estrelas, que eram deuses para os romanos, e o Deus da Bíblia. Então, primeiro uma pausa aqui para explicar vocês, tá bom? Vocês sabem que Júpiter era para os romanos a principal divindade. O que é Júpiter? Júpiter, vocês sabem, é um planeta que nós temos aqui, que aparece à noite, normalmente bem brilhante, né? Então esse é o planeta Júpiter. Para os romanos, esse planeta, essa luz, era uma divindade, ok? Até pelo tipo de movimento que ele faz no céu, até hoje eles achavam ele uma divindade, né? Ok? Então ele vai agora começar a comparar essas estrelas. Vênus é outra estrela, né? Por que eu botei ali estrelas em itálico? Porque eu estou falando estrelas lá nos dias dos romanos. Para os romanos tudo isso eram estrelas, sendo que Júpiter era uma estrela diferente, Vênus era uma estrela diferente. Tá bom? Então, para eles, eles eram deuses, para os romanos. E
no caso Aristídeos vai começar a fazer uma comparação entre essas estrelas, esses deuses, ok? E o Deus da Bíblia. Hoje o conceito de Júpiter é outra coisa, não é que ele seja estrela, ele é planeta, mas estou falando aqui como no tempo bíblico, como eles viam. O comentário prossegue. Ele usa a ordem seguida pelas estrelas nos céus como tendo sido estabelecida pelo Deus da Bíblia. Ou seja, os deuses romanos eram apenas corpos inanimados que foram criados e ordenados pelo Deus da Bíblia, porque essa era a ideia judaica. Esse é o ensino do Antigo Testamento, né, que existe um Deus eterno que ele criou os céus e a terra. E quando fala de criação dos céus, está falando, claro, de criação das estrelas, tá bom? Pode falar até do céu atmosférico, a nossa, que está acima de nós, mas quando fala criou os céus e a terra, em especial está falando do universo, das estrelas criadas. Esse era o conceito judaico. Mas aquela religião que surgiu na Babilônia dizia que não, dizia que esses, na verdade, eram deuses que estavam andando ali de um lado para o outro e decidindo o que fazer aqui na Terra. Parece engraçado falando assim, mas era o que eles pensavam, ok? E agora, de posse da Bíblia, esse filósofo, né, cristão, ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade, o que vocês chamam de deuses são simples criaturas do nosso Deus. Eu comparo isso daqui ao que aconteceu com Daniel. Vocês já observaram o título que Daniel usa na Bíblia para descrever Yahvé, o Deus do Antigo Testamento? Pode observar, ele usa sempre Deus dos céus. O termo comum que ele usa. Ele chega diante de Nabucodonosor e diz: porque o Deus dos céus te revelou o que há de vir depois, né? E assim ele vai sempre usando esse termo. Por quê? Porque os babilônios, eles viviam de adorar essas estrelas, tá bom? Ou seja, os céus, como o céu visível, né? Que eu estou dizendo, onde estão as estrelas, como sendo deuses. E Daniel, ele diz que ele reverencia o Deus dos céus, ou seja, o Deus das estrelas, o Deus que comanda essas estrelas todas. Porque Daniel, claro, ele estava vivendo uma situação diferente na Babilônia. Ele conseguiu esse direito especial por ele ter interpretado o sonho, ter recontado o sonho que Nabucodonosor esqueceu e ter interpretado esse sonho para ele. Então ele dizia: olha, eu recebi essa revelação graças ao Deus que criou essas estrelas, ao Deus dos céus. E Aristídeos aqui ele usa então a mesma coisa, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Era necessário explicar a verdadeira crença dos cristãos, pois sabemos que os ímpios inventavam mentiras contra os cristãos. Veja o que Aristídeos disse. Aí eu coloquei aí um trecho da própria obra de Aristídeos. Ele diz: vejamos, pois, quais destes homens participam da verdade e quais participam do erro. Os caldeus, com efeito, por não conhecerem a Deus, se extraviaram por detrás dos astros. Uma pausa aqui. Quem são os caldeus? Exatamente os babilônios, onde Daniel estava. Tanto que lá, por diversas vezes, esse chamado dos caldeus, tá bom? Então ele está dizendo: olha, essa religião de vocês, ela nasceu aonde? Nasceu com os caldeus, nasceu na Babilônia. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele também confirma isso, que a religião de Roma, a religião da Grécia, daquela religião do mundo antigo, nasceu com os caldeus. Então, por isso ele está dizendo, né? Os caldeus, com efeito, por não conhecerem a Deus, se extraviaram por detrás dos astros e passaram a adorar as criaturas no lugar daquele que os havia criado. Certamente aqui também ele foi inspirado pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fala algo muito parecido na carta aos Romanos, né? E prossegue: e fazendo daqueles astros certas representações, passaram a clamar as imagens do céu e da terra, do sol, da lua,
e dos demais astros ou luminares, e confinando-os em templos, ou seja, fizeram imagens dele e colocaram dentro dos templos, né? Os adoram, dando-lhes nome de deuses, guardando-os com toda a segurança, para que não sejam roubados por ladrões. Observe o que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, esse Deus de vocês, esses deuses são tão estranhos que eles precisam ser protegidos, porque senão eles são levados, eles são roubados, tá bom? São roubados por ladrões, sem perceber que os que guardam são superiores aos guardados, e os que constroem são superiores às suas próprias obras. Ele está dizendo, olha, se vocês fazem esses deuses, vocês são maiores do que esses deuses. E prossegue. Assim, se os seus deuses são impotentes para a sua própria salvação, como poderiam oferecer a salvação aos outros? Logo, se extraviaram os caldeus, prestando culto a imagens mortas e inúteis. Não? Ou seja, ele está dizendo que aquelas imagens que os romanos faziam, isso, na verdade, não tem poder nenhum. E nós sabemos que esse momento que nós estamos vivendo aqui na história, próximo do ano 138 da era cristã, esse momento é o momento que está havendo um conflito daquela religião que dominou a Mesopotâmia, os caldeus, porque Deus tirou Abraão de lá. Quando Deus tira Abraão de Ur, a cidade de Ur, ela era chamada de Ur dos caldeus. Ou seja, aquela religião tinha dominado aquela Mesopotâmia cerca de 200 anos antes de Abraão. Nós podemos ver isso pela cronologia bíblica. E chegou a um estado tal que Deus teve que tirar Abraão daquele local. Segundo a história judaica, o próprio pai de Abraão, ele vivia de vender imagens de escultura. Então Deus tirou Abraão daquele local. Hoje essa religião dos caldeus, ela praticamente destruiu a nação de Israel, não destruiu totalmente porque Deus vai preservá-los, mas destruiu a cidade. Os judeus não podem ir em Jerusalém, os judeus eles não podem ensinar a lei de Deus. Em todo o Império Romano, Adriano proibiu. Isso aqui ainda estamos no governo de Adriano, tá bom? Adriano proibiu. E além disso, Adriano também perseguia os cristãos. Olha, então o povo de Deus era perseguido aqui nesse momento de duas maneiras, porque Israel, mesmo sendo desviado, estando desviado, né, são descendentes de Abraão e existe uma promessa futura para eles. E é claro que Satanás queria destruí-los, como vem tentando até o século XX, como está tentando nesses dias. Tá bom? Então o ódio de Adriano era contra os cristãos e era contra Israel também. E o ódio estava envolvido com essa religião. Essa religião é que odiava os cristãos. Por isso o Apocalipse mostra ela como uma mulher assentada sobre a besta. A besta é o poder político, que nesses dias aqui de Adriano, o poder político era dominado por essa religião. Era enganado por essa religião, porque essa religião dizia para eles, olha, se os deuses não determinarem, se os deuses não predestinarem, essa é a expressão até correta, né? Os deuses predestinavam tudo, os homens tinham os seus destinos escritos. Isso entre os gregos, entre os romanos, todos acreditavam nisso. Tá bom? Então, eles eram uma vítima dessa religião. E o que esse filósofo também está dizendo, que eu destaquei para vocês, é mais uma vez, é mais um historiador confirmando. Toda aquela religião nasceu na Babilônia. O que nós veremos agora no decorrer da história, estamos no ano 138, o que nós veremos no decorrer da história é que essa religião vai chegar um momento em que ela vai se disfarçar de cristianismo. Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Porque o que eles cultuavam nesse período aqui, por exemplo, ano 138, eles cultuavam uma divindade chamada Tammuz. Bom, essa divindade, segundo a crença deles, tinha nascido no dia 25 de dezembro. Eles vão pegar o dia 25 de dezembro, vão dizer que esse agora é o dia de Jesus. Jesus nasceu nessa data.
E nós sabemos que não tinha nenhuma profecia visando a data do nascimento de Jesus, mas sim a morte. Então eles, além de se disfarçar, né, de igreja, eles vão desenvolver as heresias pagãs colocando nessa igreja. A maior prova, quando alguém me pergunta por que a igreja organizada por Constantino é a Babilônia apocalíptica, a maior prova, irmãos, é que aquela igreja adotou a principal coluna da religião da Babilônia, que qual era? Era o culto aos mortos. Todo mundo antigo, você vem aqui para até as Américas, que seguia aquela religião da Babilônia também, para os celtas, gregos, egípcios, romanos, todos eles viviam de fazer sacrifício aos mortos ou fazer alguma coisa para que os mortos não ficassem em sofrimento. Isso não existe dúvida na história de que a Igreja Católica fez isso. Até Calvino confessa que a Igreja Católica fez isso, tá bom? E isso é paganismo, claro. Então, o que nós estamos vendo aqui, nesse momento, é o paganismo perseguindo o cristianismo. Mas daqui a pouco o paganismo vai falar, olha, está na hora de se disfarçar de cristianismo para tentar acabar com o cristianismo. Né? E continua até hoje disfarçando. E está enganando a muitos. Né? Bom, então é uma excelente defesa que ele faz e também uma ligação histórica. Eu vou colocar esse livro lá no grupo para vocês poderem ler, tá ok? Eu vou colocar esse livro lá no grupo e aí vocês quiserem ler a obra completa, eu coloquei já ela lá no grupo para vocês. Bom, a apologia continua. No capítulo 8 ele diz: vejamos agora também os gregos, para ver se possuem alguma ideia sobre Deus. Os gregos que dizem ser sábios mostram-se mais ignorantes que os caldeus. Introduziram uma multidão de deuses que nasceram uns do sexo masculino, outros do sexo feminino, escravos de todas as paixões e sujeitos de todas as espécies de iniquidade. Vocês sabem que haviam até deuses que traíam o marido dela, né? Por exemplo, Vênus era uma divindade que traía o marido, que seria Vulcano, né? O deus que estourou o vulcão. Né? Então, haviam deuses que mentiam para os homens, haviam deuses que mentiam para os deuses, né? Então, o tipo de divindades que eles cultuavam, ele está falando, olha, isso aqui é pior do que os caldeus, ou seja, os babilônios. Quando a Torre de Babel foi organizada, eles também não falaram tanta asneira, tá ok? Quanto os gregos falam, de colocar com tanto exemplos de paixões e coisas ruins entre os deuses. Deuses que mentem, tá bom? Deuses que traem, tudo. E prossegue. São deuses que eles mesmos afirmam ter sido adúlteros, assassinos, irados, invejosos, rancorosos, parricidas e fratricidas, ladrões e assaltantes, coxos, importunos, feiticeiros e loucos. Você tinha deuses para tudo entre os gregos, né? E entre os romanos também. Bom, vocês sabem que hoje existe, né, praticamente uma divindade, né, ou um santo, como eles chamam, para cada dia do ano, para cada coisa existe uma divindade. Bom, e prossegue. Destes, uns morreram, outros foram fulminados, outros serviram aos homens como escravos, outros viraram fugitivos, outros sentiram dor e lamentaram, outros se transformaram em animais. Então ele está falando, olha, vocês acreditam que os deuses controlam tudo, mas esses deuses, né, como é que vocês vão estar nas mãos desses deuses? Sabe o perigo você está nas mãos de deuses que eles matam, eles têm deuses loucos, deuses que roubam, deuses com todo tipo de coisa ruim. Ele prossegue. Daí se vê, ó rei,
Quão ridículas, absurdas e ímpias palavras introduziram os gregos a dar o nome de deuses a esses seres que não são deuses. No capítulo 9 ele prossegue: mas se quisermos recorrer com o nosso discurso a cada um de seus deuses, veremos absurdos sem conta. Assim introduzem, antes de mais nada, um deus chamado Cronos, e a estes lhes sacrificam seus próprios filhos. Cronos teve muitos filhos de Réa, e finalmente, tornando-se louco, comeu os seus próprios filhos. Dizem também que Zeus lhe cortou as partes viris e as atirou no mar, donde se conta que nasceu Afrodite. Amarrando Zeus, o próprio pai lançou no Tártaro. Ele está contando, olha que histórias estranhas, você dizer que isso são deuses, e prossegue: vês o desvio e a imprudência introduzidos contra o seu próprio Deus? Como é possível que um Deus seja amarrado e mutilado? Ó insensatez, quem em seu são juízo pode dizer tais coisas? Bom, vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês. Nós sabemos que os sacerdotes da religião romana falavam isso. Roma normalmente estava vencendo as guerras, mas quando Roma começa a perder as guerras, e desde Roma como império, a primeira guerra, lembre-se, foi perdida quando? Foi perdida nos dias de Domiciano, quando Domiciano perdeu uma guerra a ponto dele pagar tributo ao rei dos Darços. Depois, o imperador seguinte, Trajano, vai conseguir recuperar, mas ali eles já tiveram uma derrota, a ponto de Roma pagar tributo. Ok? Então Roma estava se enfraquecendo, e na interpretação deles significava que os deuses estavam determinando as derrotas. Então, essa é a razão para os imperadores ficarem debaixo dessa religião e dizendo: olha, vocês têm que honrar os deuses para os deuses voltarem a dar vitória. Então, e por isso aumenta a perseguição aos cristãos. Mas vamos continuar vendo então a apologia, que Aristide realmente trabalha muito bem o seu argumento. Ele prossegue: depois introduziram Zeus, que dizem ser o rei de todos, de todos os seus deuses, e que toma a forma de animais para unir-se com mulheres mortais. Com efeito, contam que se transformou em touro para a Europa, e Páscoa em ouro para Danae, e cisne para Leda, e sátiro para Antíope, e em raio para Ismele. Há uma pausa aqui só para explicar a vocês por que isso aqui é interessante. Isso aqui é um documento fabuloso, irmãos. E nós sabemos por outras fontes também. Mas esse aqui é mais um documento que ele está dizendo que a mesma divindade, tá bom? Ela foi também se espalhando entre os povos. Porque os gregos, nós estamos no ano 138, 438 anos antes, ou seja, 300 anos antes de Cristo, os gregos pegaram essa religião dos caldeus, que eles aumentaram em mais deuses e espalharam pelo mundo que eles dominaram. E ele está dizendo aqui vários locais que então foram recebendo nomes diferentes. Tá bom? Pois bem, prossegue. Então ele falou em Ismele, e prossegue. E que destas nasceram-lhe muitos filhos: Dionísio, Zeto, Anfim, Héracles, Apolo e Artemisa, e Perseu, Castor, Helena, e Plux, e Minos, e Radamante, e Serpente, e as 7 filhas chamadas Musas. Bom, então o que ele está dizendo? Que os gregos, eles faziam o seguinte: esses heróis gregos provavelmente foram inventados, aqueles Aquiles, aqueles grandes heróis daquelas lutas de Troia. Aquilo ali é fábula, na verdade. O mundo parece que procura como encontrar a cidade de Troia
Mas aquilo é uma fábula, tanto que ele mostra monstros com um olho só na testa, sereias, aquilo é uma fábula. Ele criou como uma história e os arqueólogos começaram a procurar Troia e encontraram uma cidade, né, mais ou menos próximo do que a fábula dizia, e ali colocaram como Troia, mas aquilo é uma fábula, tá bom? Então, aquelas fábulas que eram contadas, eles se tornaram deuses. Como esses homens surgiram? Eles eram filhos de deuses. Aquiles, por exemplo, até o filme que foi feito recentemente sobre Aquiles, conta essa lenda, né? Ele era filho de uma divindade. Não? Ou seja, os deuses faziam homens filhos aqui na Terra, né? Ele está dizendo, se transformar num animal para engravidar uma mulher, você vai acreditar numa religião dessa? Mas, como eu disse, os imperadores, eles eram escravos da religião. Tá bom? Ele prossegue. Logo introduziram igualmente a fábula de Ganímedes. Aconteceu então, ó rei, que os homens imitaram tudo isso e se fizeram adúlteros e pervertidos, como seu Deus, e cometeram toda a classe de atos viciosos. Como é possível conceber que Deus seja adúltero, pervertido e parricida? Bom, por que ele diz isso? Porque nos cultos, principalmente de Diana, né, que era Semíramis, no culto de Vênus, então, esse culto, o natural, eram os ofertantes terem relações sexuais com as prostitutas sagradas, que era assim que eles chamavam. Naquele filme Troia, uma prostituta, que eles chamavam de prostituta sagrada, foi capturada do templo de Apolo. Então, aquilo se tornou um ritual para eles. Entre os cananeus, era o mesmo culto, sendo que entre os cananeus era comum entre homens, o que a Bíblia chama, né, de rapazes escandalosos na nossa tradução, mas a tradução do hebraico literal seriam prostitutos sagrados. Era assim que os cananeus chamavam, né? Não é que eles fossem sagrados, mas eles eram chamados de prostitutos sagrados. Então o culto deles era uma coisa horrível. Ok? Mas, como diz a história também, que esse Adriano era homossexual, né? Tanto que ele não deixa filho. Bom, o apologista prossegue. Eis que alguns deles adoram a ovelha, outro o cabrito, outro o novilho e o porco, outros o corvo, o gavião, o abutre e a águia, outros o crocodilo, como eram os egípcios, né? Outro o gato, o cão e o lobo, e também o macaco, a serpente e a áspide. Outros a cebola e o alho, os espinhos e as demais criaturas. E os desgraçado aqui, desprovido de graça, né? É o significado, apesar que o termo é usado vulgarmente, né? Também, mas desgraçado significa desprovido de graça. E os desgraçados não se dão conta que nenhuma dessas coisas possui poder algum, nem vendo que seus deuses são comidos por outros homens, queimados e degolados, e se putrefazem, ou seja, apodrecem, não compreendem que não são deuses, porque eles dizem o seguinte, não, o jacaré é Deus, o porco é Deus, mas como aquele outro povo, ele come porco, ok? E se o jacaré é Deus, também eu já vi gente aí conseguir matar um jacaré e comer ele. Então ele está dizendo, olha, os deuses de vocês são comidos pelos homens. Então é uma defesa interessante que nós podemos usar até os dias de hoje. Eu sempre digo o seguinte, essas divindades hoje, elas estão desacreditadas. Se aqui em Roma era Júpiter, por exemplo, entre os celtas, os bárbaros que estão fazendo guerra contra os romanos, entre os bárbaros era Odin e Thor. Odin e Thor hoje, eles estão nesses filmes, mas ninguém leva isso a sério. Pode ter alguns aí que loucos que levem, né? Mas como religião, levar a sério mesmo, ninguém leva isso a sério. Então, a própria humanidade foi perdendo a crença nessas divindades. Tá bom? Eu digo que hoje nós temos dois desafios. É o desafio da ciência, que está dizendo que o evolucionismo está provado, quando nós sabemos que não está provado.
Ok? É o desafio da ciência tentando desacreditar a Bíblia e é o desafio da história, porque os historiadores dizem que o cristianismo é a coisa mais vergonhosa da história, porque o cristianismo perseguiu, matou e destruiu como nenhum outro povo. E isso não é verdade. E isso não é verdade. Né? Então, nós temos esses dois desafios. Agora, o argumento dele aqui, podemos dizer que com o tempo, essas divindades caíram em descrédito. Né? Aí prossegue agora no capítulo 17, eu achei algo interessante também. Veja o que ele diz. Até aqui, ó rei, dirigi-te este meu discurso, cuja verdade foi trazida à minha mente. Por isso que os teus sábios insensatos parem imediatamente de falar contra o Senhor, pois convém a todos vós venerar o Deus Criador e oferecer tudo às suas palavras incorruptíveis, a fim de que, escapando do juízo e dos castigos, sejais declarados herdeiros da vida imperecível. Então, irmãos, era um desafio, né? Certamente esse homem, ele foi ameaçado, né? Certamente ele foi ameaçado. Mas diz a história que Adriano, no final do seu governo, ele mudou um pouco, né, a sua atitude.